Eu já me deparei com essa frase algumas vezes, né? A Palestina, os palestinos nunca perdem uma oportunidade de perder uma oportunidade. Se você olhar a trajetória histórica desde 1936, 47, 67, se não me engano, com a Guerra dos 6 Dias, né, que foi a maior ofensiva árabe contra o Estado sionista de Israel, 2000 e 2008, houve algumas tentativas ali de propor uma configuração territorial amigável para os dois povos coexistirem. Por que os palestinos nunca aceitam no frigir dos ovos? Eu colocaria dessa forma, André. Eu colocaria que eu na verdade, sou simpático aos palestinos e eu não sou simpático ao que a liderança árabe antes de 48 e o que a liderança palestina após 48 fez com a própria população. Então, acho que quem perdeu as oportunidades foram a liderança e quem pagou o preço dessas perdas foi a própria população. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para colocar, né? Os israelenses não odeiam os palestinos trabalham em Israel, existem 2 milhões de árabes israelenses, existem árabes... tem cristão, tem árabe, tem árabe cristão, eles trabalham em todos os setores da sociedade, inclusive são soldados no exército de Israel que estão agora lutando contra o Hamas. Ou seja, eu não acho que é uma questão de povos, é uma questão de liderança. A liderança palestina rejeitou em 37, rejeitou a partilha, rejeitou a resolução 242 da ONU que deu fim à Guerra dos 6 Dias. Eles tinham o território de Gaza e da Cisjordânia completamente sob domínio deles. Eles não fizeram o Estado da Palestina lá. Eles deveriam ter feito, não ia ter nem guerra, não ia ter nada. Não ia ter uma presença de um soldado israelense na Cisjordânia se eles não tivessem usado esse território para atacar Israel. Agora, aconteceu o que aconteceu, as decisões foram tomadas e agora tem que ter negociações para chegar a uma resolução. Com certeza, dentro dessas negociações, o Hamas ou ele muda a forma de pensar ou ele deixa de existir, porque enquanto ele pregar a destruição de Israel, Israel não vai sentar e esperar que caiam foguetes nos seus cidadãos. Agora me fala uma coisa, André, eu tava acompanhando lá como é que o Hamas cresceu dessa maneira? Porque, hoje em dia é um exército, Quem meu. financia, Que a gente tá falando, não é um coquetel molotov. É míssil, cara. Sim. É míssil, eles fazendo os mísseis. E, imagina você na tua cidade, você que mora em São Paulo ou qualquer lugar, você tá na sua cidade, o cara solta um míssil e não sabe onde vai cair e cai na tua casa ou no teu lugar de trabalho. Você tem 15 segundos, porque lá eles têm um sistema de defesa, mas não é 100%. Esse sistema é em 15 segundos, você tem que estar num bunker e de repente cai um míssil dentro da sua casa. Mas o que eu gostaria de saber é como é que cresceu tanto o Hamas, cresceu dessa maneira de hoje ser um exército, né? A gente pode chamar de um exército terrorista. Paramilitar, um grupo paramilitar. Tipo uma Farc, tipo um... Mas de onde veio o dinheiro, né? Deles, não, assim, vamos colocar assim, eles antigamente, antes do bloqueio e um pouco depois do bloqueio que Israel fez a Gaza, depois do golpe, né? Porque as pessoas falam que o Hamas luta contra o bloqueio, mas o bloqueio veio por causa do Hamas, e não ao contrário. Então os foguetes eram um fenômeno do norte de Israel. Quem jogava foguetes em Israel, mísseis em Israel, eram grupos radicais palestinos que dominavam parte do sul do Líbano. Isso na década de 80, 70, 80, 90. Depois que esse fenômeno parou e começou em 2001, esse fenômeno do sul, ou seja, esse fenômeno existe no norte com o Hezbollah, mas está mais controlado, né? Mas esse fenômeno começa com o Hamas em Gaza. Em 2001, 2002, foram mais de 30 mil foguetes em 20 anos. 35 mil foguetes em 20 anos. Eles pegavam do Irã, o Irã mandava para eles o foguete Farj, que é um foguete iraniano, tem vários modelos. Eles conseguiram traficar para dentro da faixa de Gaza através do deserto do Sinai, ia de navio, Irã, Sudão, saía de Sudão de navio, ia de caminhão até o Egito, entrava no Sinai, entrava na faixa de Gaza pelos túneis que ligavam o Sinai à faixa de Gaza. Depois que o Sisi, o presidente do Egito, entrou no governo egípcio, ele inundou os túneis, não tem mais como entrar e sair nada nesses túneis entre o Egito e a faixa de Gaza, porque Gaza tem fronteira também com o Egito, e eles começaram a fabricar dentro da faixa de Gaza. Agora, Gaza tem 2 milhões de pessoas, então tem engenheiros, tem professores, tem doutores em química, em muitos setores, e essas pessoas trabalham para o Hamas e começaram a desenvolver projetos de foguetes que foram evoluindo ao longo dos anos. Então, antes eram os Qassam, que eram foguetes de curto alcance, que eram só as comunidades israelenses em volta da faixa de Gaza. E depois eles foram aumentando o alcance até chegar em Jerusalém, Tel Aviv e até mais longe que isso. Pô, que aula. E quem financia parcialmente o Irã, parcialmente é dinheiro de lavagem de dinheiro deles ao redor de arrecadações que eles fazem ao redor do mundo, que é a mesma coisa que a Al-Qaeda faz, que o Hezbollah faz, e parte do dinheiro é dinheiro da autoridade palestina, uma vez que
o governo palestino, da autoridade palestina, eles têm um orçamento de 15 bilhões de dólares. Eles precisam passar parte desse dinheiro para pagar os salários dos funcionários da autoridade palestina em Gaza. Agora, quem são os funcionários da autoridade palestina em Gaza? Depois de 2007, só a gente do Hamas. Então, na hora que o dinheiro chega em Gaza, quem comanda o dinheiro para escolas, professores, hospitais, etc, etc, é o Hamas. Se o Hamas quiser pegar 50 milhões e colocar aqui do lado para fazer foguetes, não tem ninguém para impedir. Dominaram, né? Sim.